Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Analândia, Estado de São Paulo, o cidadão que subscreve este requerimento e denúncia na forma regimental vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, pelo rito do Decreto-Lei 201/67, a abertura do processo de impeachment com a criação de comissão processante, a fim de apurar a possível prática das infrações político-administrativas prevista no artigo 7º, inciso 1 e 3 do citado decreto, consistentes na transferência irregular de eleitores de Ribeirão Bonito, São Paulo, para Analândia, com o codão de votar no atual vereador e candidato à reeleição Diego Conceição dos Santos, PP, em troca de vantagens indevidas, ou seja, a popular compra de votos. Conforme se desprende da gravação de conversa havida nesta cidade entre o vereador Diego Conceição dos Santos e um dos moradores de Ribeirão Bonito, senhor Fábio Carlos Faria. Este último e a sua esposa Fabiana Maria Salomão Faria transfeririam em 8 de 5 de 2012 seus títulos eleitorais para Analândia, em troca, em tese, de R$50 e uma cesta básica para cada um. Gravação esta fornecida pelo próprio eleitor. Destarde há indícios, em tese, do cometimento das infrações político-administrativas previstas no artigo 7º, inciso 1 e 3 do Decreto-Lei 201 de 1967, por parte do vereador Diego Conceição dos Santos. Embora não seja atribuição da Câmara Municipal a apuração de crimes, não é demais lembrar que, em tese, tal comportamento também configura a prática delitiva descrita nos artigos 290 e 299 do Código Eleitoral, Lei 4.737 de 65. Código Eleitoral, Lei número 4.737 de 65, artigos 290. Introduzir alguém a se inscrever eleitor com a infração de qualquer dispositivo deste Código, pena, reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias. Multa. Artigo 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena de reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa. Decreto-Lei 201 de 67, artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando 1. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Além da gravação e respectiva transcrição em anexo, indica como meios de prova os depoimentos prestados por diversos moradores de Ribeirão Bonito aos ilustres representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo nas cidades de Ribeirão Bonito e Itirapina, confirmando em tese a prática ora denunciada. Se disso que, de acordo com a primeira parte do artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei 201, o subscritor não é obrigado a fornecer todas as provas sobre os fatos, mas indícios de sua existência e a indicação das provas e onde podem ser obtidas. Assim, usando a faculdade prevista no
no artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei 201, o requerente e denunciante indica ainda como meio de prova que se requeira ao cartório eleitoral de Rio Claro e ao cartório eleitoral de Ribeirão Bonito a lista completa de todos os eleitores de Ribeirão Bonito que transferiram seus títulos para a Analândia, essencialmente aqueles cuja transferência se deu nos dias 5, 6 e 8 de maio de 2012, independentemente de outras que possam vir a ser descobertas no curso da instrução do processo de impeachment. Derradeiramente, instruir o presente requerimento e denúncia a cópia do título eleitoral. Analândia, 10 de setembro de 2012. Milton Galvão da Silva é o autor desse requerimento. Segue os documentos do requerente, Milton Galvão, e do citado Fábio Carlos Faria, com foto, e o diálogo dos envolvidos com áudio. Senhor presidente, eu tenho só uma dúvida que eu gostaria de tirar antes do intervalo com relação ao expediente. Me parece que, me corrija se eu estiver errado, Zé Jerônimo, me parece que na denúncia apresentada pelo senhor Milton Galvão consta um áudio anexo, fato. Foi falado sobre isso. Tem um áudio anexo. Eu gostaria de ouvir esse material, né? Já que está aqui a pauta, acho que é importante, não tem como a gente tomar ciência do total poder dessa denúncia sem ouvir esse material. Isso daí foi feita a denúncia em si. Depois, óbvio, seria, se for aprovado, seria para investigação. Mas eu acho que é imprescindível que os vereadores vão ser alvos, porque eles vão votar se vai aprovar ou não, se vão acatar a denúncia ou não. Como que a gente vai acatar uma denúncia sem ouvir essa gravação, senhor presidente? Então, ficou desde ontem à disposição do senhor, não fez? Não, eu já fiz, eu quero que os outros façam. E quero que a população também tenha a oportunidade de tomar conhecimento dessa denúncia. Uma pausa de 5 minutos após Eu gostaria que a população tomasse essa denúncia de fato, né? Vi que a voz é sua, agora o senhor, um rapaz ligado, o senhor viu sempre esse rapaz, eu não quero que o senhor me sempre, não é? Que fez a denúncia? Eu acho. Eu voto, por favor. Já fez, então muito falso. No caso aqui não, Beto, aqui o senhor, não sei, qualquer ouvido, mas o rapaz falou, o senhor falou tudo certinho, estou ouvindo a gravação. E o fato é que aconteceu do caso, né? Essa casa não pode ser omissa. Se o senhor não der, vereador, o senhor não tem, então vamos analisar o fato. Essa casa está aqui para analisar, como já foi analisado a CPI, mesmo que não está em briga jurídica, não tivemos a chance, porque na época foi formado de uma forma correta, mas a justiça decidiu, já está decidido. O demais, eu voto favorável à apuração dos fatos, sou favorável à criação da CPI. Então já está na justiça. Patroa, quer entrar, patroa? Sim, já está na justiça. Você fez a CPI, isso? Certo. Como dizem os vereadores, realmente não tenho que entender, até porque eu não devo, mas Pode voltar. positivo. Você já falou que eu já faço isso. Já aconteceu. Esvazio o plenário, por favor. Volta de respeito. Usa esse. E pessoal não pode fazer assim. Respeito. Manifestação fora, tudo bem. Aqui dentro não. Nossa, agora, essa é a música.
sai. Vai tirar o fogo. É uma política querendo. Tira todo mundo. Entra pra dentro. Por favor, ou se retire, ou vou chamar a polícia. Chama a polícia. Por favor, estou pedindo que a polícia ajude a pessoa a se retirar do plenário. Por favor, eu peço para evacuar o plenário. Mas não houve abuso, senhor presidente. Houve uma manifestação. O senhor se sentiu ofendido? O senhor se sentiu ofendido toda vez que você todo mundo, você está para ouvir as moscas. Eu não senti que nós falamos alguma coisa, vira circo, palhaçada. Por favor, é circo, o senhor vai poder morrer porque está esvazio o plenário. Eu não gostaria. Sair da sala, Em mim tem que ter uma moça, por favor. A sessão está suspensa por 5 minutos. O presidente da Câmara solicitou esvaziar-se o plenário. Ele, como presidente da Câmara, está amparado. Eu peço para os senhores que esvaziem o plenário. Estou pedindo. Porque se não esvaziar, vai encerrar a sessão. Bora encerrar. Qual é o artigo da lei ou do regimento? Eu posso pegar passar para o senhor. Por favor. Mas eu posso só dizer, eu tenho razão. Não, tá ok, eu vou pedir para o senhor passar para o senhor. Fábio! Vai junto, Se tiver manifestação, eu peço que o senhor tirar. Se tiver, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar a sessão. Vamos fazer isso. Não faz nada. Certo? Voltaremos para a sessão. Luiz Carlos. o dia que houve ao caso meu aí, que todo mundo aprovou, eu sentei na frente aqui, ó, como se fosse o réu. Ouvi todos vocês, enfrentei, e se Deus quiser, ter a consciência limpa, eu vou sair livre dessa. Então, no caso desse, eu sou a favor também, como eu fui aquela vez, certa investigação, eu sou a favor. Eu sou a favor que o Ministério Público apure. É sobre o requerimento. Então, eu sou a favor que o Ministério Público apure e não a Câmara. Então eu sou contra. Não a Câmara. Nem falar. Manifestação. A manifestação fica difícil. Todas as sessões ficam dessa forma. É muito difícil. Quando o Rodrigo Adriano fala alguma coisa, então eles estão explicando, estão falando, ninguém abre a boca, dá para ouvir uma mosca. Agora, quando os outros vereadores falam, tem essa manifestação. Faz favor, isso daí já irritou. Antônio? Não. Denilson? Eu faço as minhas palavras para as palavras do vereador Goiano. Sou contra. João? Senhor presidente, eu poderia ficar aqui falando a noite inteira. Todos nós sabemos aqui quem fez a gravação, quem pagou para o cara falar. Gravação sem autorização judicial não tem valor. Por isso eu quero, já colocar no Ministério Público, o Ministério Público investigue. Essa é mais uma denúncia que todos nós sabemos que é uma denúncia política e por isso a Câmara, essa casa que é política, não vai fazer essa investigação. Eu sou contra. Requerimento do senhor Milton Galvão da Silva teve 3 votos a favor da abertura de uma comissão processante e 4 votos contra. E 4 votos contra a abertura. Então, ele exigia votação em maioria simples. Então, esse pedido de comissão processante foi rejeitado.